Pode começar, doutor Cleber. Já estava correndo o tempo? Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Cleber. Doutor Cleber, eu sempre digo que chegou na comarca, o júri vai acontecer, porque tem comarca que o júri fica lá e o doutor Cleber sempre bota o júri. Chegou lá no Simplesmente, ele fez um arraso. Simplesmente não. De Ribeiro Gonçalves. Coincidentemente, quase todos eu estava lá. E outra coisa, doutor Cleber, eu vejo que durante o júri, Vossa Excelência dá toda a plenitude de defesa dos acusados. Isso aí é uma coisa que é garantido quando eu vejo um júri com Vossa Excelência. Toda a plenitude de defesa. E outra coisa que eu sempre prezo do réu responder as perguntas do doutor Cleber. Porque as perguntas do doutor Cleber não é pergunta para jogar a casquinha de banana, é para saber como aconteceu os fatos. Por isso que eu sempre deixo. E doutor Rogério eu não deixei, porque eu só fiz um júri com o senhor, mas o senhor é muito esperto, e por isso que eu não fiz. Mas eu agradeço quando eu estou na tribuna aqui com o doutor Cleber. Quero agradecer o doutor Rogério. O doutor Rogério eu conheço há muitos anos, um bom promotor de justiça, e ele está aqui, como ele está, bem dizer assim, ele não está defendendo a vítima, ele defende a sociedade. E tem que fazer o trabalho dele. Ele tem que fazer o trabalho dele. Agora, se não tivesse isso aí, a gente não ia ter divergência, né? Ele está de um lado e eu estou de outro. E aí, eu vejo assim, o promotor de justiça, quando vem fazer um júri, tem duas coisas que eu vejo sempre. Principalmente, eles, nunca eu vi, quando eles botam um homicídio, ou tentado, ou consumado, sem uma qualificadora, só para aumentar a pena. Isso é só para aumentar a pena. E eles vão segurar isso. O Ministério Público, pode ser quem for, que vem aqui para um júri, ele vai segurar isso. É o trabalho dele, eu não discuto isso. E outra coisa, doutor Rogério, que eu quero agradecer Vossa Excelência. A doutora Cláudia falou todo o tempo, e o senhor não interferiu uma vez. Isso é louvável para o Ministério Público, porque tem promotor de justiça que não deixa, doutora, a defesa falar. Isso é cerceamento de defesa. Inclusive eu estou tentando anular um júri por conta disso. O acusado tem que ter plenitude de defesa, e o senhor aqui se comportou desta maneira, porque se o promotor ficar interferindo, não é defesa plena, doutora Cláudia. Portanto, eu quero agradecer esse comportamento de Vossa Excelência durante a fala de doutora Cláudia. Eu não vou dizer até o final, porque eu não sei o que é que vai vir na minha fala, mas pelo menos até agora, o comportamento excelente, respeitando a parte adversária. Eu quero agradecer a doutora Cláudia Roriz, que eu já participei até de audiência com a senhora, e digo o seguinte, porque assim, todo mundo quer ser um advogado criminalista. Tu sabe separar um casal? Sei. Tu sabe mexer com negócio de terra? Sei. Sabe fazer inventário? Sei. Sabe criminalista? Esse é que eu sei. E aí eu já digo que não é um criminalista. Porque o advogado que mexe com coisa. Eu sou advogado criminalista há muitos anos e não sei de nada ainda no criminal. E aí eu vi Vossa Excelência fazendo audiência, inclusive dessa que eu vi, e na outra também.
Porque uma audiência de instrução, que é só o juiz de admissibilidade, ela é de suma importância, doutora, aqui hoje. Aqui hoje. Ninguém leva em consideração. Meu amigo tem que fazer uma boa instrução lá atrás. Portanto, doutora Maria Cláudia Roriz, eu quero agradecer hoje pelo primeiro júri, mas eu sempre acompanhar seu trabalho e sempre falei bem. Porque eu sou danado também, eu falo mal também de advogado. Estou dizendo a verdade. Quero agradecer o serventuário da Justiça. Estou aqui, um que veio desde Ribeiro Gonçalves, doutor Pedro, doutor Eric, doutor Jorge. Esse aí eu não sei o nome, mas esses aqui eu já conheço há muito tempo. Porque se não fosse vocês, hoje esse júri não estava acontecendo. Quero agradecer também o assessor do doutor Rogério, porque para que o trabalho se desenrola sem trazer mentiras, sem trazer, que eu não via isso aqui, tá entendendo? Quero agradecer também aos policiais militares, os policiais penais, na pessoa do colega ali, que é advogado também, familiares dos acusados e da vítima, se aqui tiver. E Vossa Excelência, e o principal, o juiz da causa. Vossa Excelência, hoje, nesse tribunal do júri, não é promotor que tem a verdade, não é o juiz togado que tem a verdade, não é a doutora Cláudia que tem a verdade, não é esse doutor Dimas que tem a verdade. Quem tem a verdade são os juízes da causa. E por isso, que a partir da hora que Vossa Excelência fez o juramento, eu digo, uma vez eu tive uma crítica de um colega dele, porque eu estava chamando os jurados de Vossa Excelência. E ele disse que eu queria agradar os jurados. Não, é porque quando eu estudei português, doutora Cláudia, Vossa Excelência é um pronome, é um tratamento para juiz. E que é isso? Vossa Excelência são o que hoje aqui? Vão julgar uma causa ou não vão? Não vai ser ninguém aqui, tá? Não. São vocês 7. Portanto, eu chamo de Vossa Excelência. E dois nomes que devia tirar no rito do Tribunal do Júri. Chama, que eu devia tirar, jurados. Devia dizer juiz leigos. Leigo não é que não sabe de nada não, é porque não é o juiz togado. Outro é sentença de pronúncia. Dá a entender, doutora Carla, que ali já tem uma sentença. E é decisão de pronúncia. Porque ali só está dizendo, vocês vão enfrentar o júri. Não está decidindo nada. Mas se os jurados lê aqui, já tem uma sentença. Essas duas palavras, se eu tivesse um poder, tirava do rito do Tribunal do Júri. Portanto, eu quero agradecer os jurados, que eu chamo juiz dessa causa: Artúria Maria Lima de Souza, Belisária Lisboa de Souza, Luana Andrade da Costa, Maria de Jesus Assunção e Silva, Liliane de Araújo Souza, Adão Alves de Carvalho Neto, Brenda de Oliveira Santos. Vossa Excelência, eu sou filho dessa cidade. E eu estou olhando aqui, eu só conheço o Adão. Não conheço outro de vocês. Posso conhecer os pais, ou não conheço. E eu sou daqui, filho daqui, nasci e me criei aqui. Só conheço o Adão. Portanto, Vossa Excelência, passando desse momento, eu quero dizer que Vossa Excelência tem que julgar aqui, não o direito bonito, que se tiver algum que faz direito aí, vocês têm que julgar fatos. Vocês têm que julgar fatos. Vocês não vão julgar direito. Vocês não vão julgar a palavra bonita do promotor. Vocês não vão julgar a palavra bonita da doutora Cláudia. Vocês não vão julgar a palavra bonita do doutor Dimas. Tem que julgar fatos. Por isso que eu digo, eu já fui um júri, um colega falou mais latim, doutora, do que os fatos. E eu não falo os fatos para
que aconteça e digo, aí vocês vão decidir. Os fatos. Primeiro, eu faço isso, eu pego o que o juiz, o que o promotor fala e vou descrevendo. Depois eu entro minha tese. Eu sei que eu perco tempo. Vossa Excelência, eu aqui vi uma palavra, é aquela palavra de jogar, doutora Cláudia, a dúvida dos jurados. Uma palavra que disse o seguinte: jurados só mulheres. Aí deu a entender que a gente tira as mulheres porque as mulheres condenam mais. Mas eu vou dizer que não foi isso não. Os três dispensa desse advogado que está aqui, todos os três eram homens. Todos os três eram homens. Vossa Excelência, não tem isso não. Não tem essa escolha de mulheres ou não mulheres. Mas o promotor jogou aquela sutilmente. Mas eu pego tudo. Portanto, eu quero agradecer o júri só de mulheres. Praticamente só tem um Adão. Tem juíza também togada mulheres. Tem ministra mulheres. Nem por isso. A única coisa que eu tenho que falar a verdade, quando tem um júri de feminicídio, eu evito tirar, porque ali já é. Mas hoje, tanto fazia, todas as mulheres, eram todas bem-vindas. Como eu já disse, eu escrevi aqui, doutora, eu não dou a parte, mas nós não interferimos na fala do doutor, e ele também, o bom comportamento. Isso aí inclusive eu estou botando em ata, doutor Kleber, agora, que eu não dou a parte, eu já, nenhum erro, eu ia levantando, faltam 10 minutos, porque o cara estava comportadinho, mas não aguentou, não se aguentou, e aí eu ia levantar. Vossa Excelência, tem, até a outro dia, tinha 4 crimes de competência do Tribunal de Justiça, só 4, era homicídio, infanticídio, induzimento ao suicídio e aborto, só tinha esses 4. O pessoal falava muito, doutora Cláudia, assim, feminicídio, não era um feminicídio, não era um crime autônomo, era uma qualificadora do crime de homicídio. E portanto, hoje é crime autônomo, passou a ser 5. O feminicídio hoje é crime autônomo, porque antes era só uma qualificadora. Vossa Excelência só tem esses 4 crimes, mas parece que esses 2 meninos aqui, o André e o Jailson, foi julgado, está sendo julgado, segundo o Ministério Público, pelo crime de tráfico de droga e a infração criminosa. E não é, Vossa Excelência tem que julgar esses fatos da agora. Eu já contei cara que o cara tinha 14 homicídios, mas no homicídio que nós estávamos julgando, ele tinha agido em legítima defesa e foi absolvido. Porque Vossa Excelência aqui não está aqui para julgar tráfico de droga nem facção criminosa, que não é nem competência do jurado. Mas Vossa Excelência, depois eu vou chegar à minha série. Vocês viram que o Ministério Público disse que o André estava com 2 armas. Verdade? No dia dos fatos. Verdade. Depois vai chegar a minha tese. É verdade, eu concordo. Ele andava com 2 armas. Um revólver e uma pistola. Segundo ele me disse. O réu pode mentir. O réu pode falar várias versões. Não, Vossa Excelência. O réu pode mentir que não é crime. Mas no caso aqui, o Jailson falou a mesma coisa. O André deu o depoimento dele e lá na audiência de instrução, ele ficou até calado, porque ele sabia que era ele mesmo. Portanto, o réu pode mentir, mas vítima, o doutor Kleber falou, olha, você não está obrigado, não está sob compromisso, mas tem a obrigação de trazer a verdade.
A vítima não trouxe. A vítima conta uma história, ele contou 3 versões. Eu ia trazer aqui, mas vocês já ouviram 3 versões diferentes. Ah, Vossa Excelência, não tem nada a ver com os fatos? Tem, porque quem conta, sabe por que é que tem? Doutor Rogério, sabe por que é que tem? Como a doutora Cláudia disse, nós não estamos discutindo se ele recebeu os tiros e se foi o André. Mas tem alguma coisa a ver, as mentiras dele, até mesmo pelas qualificadoras, ou se houve ou não a desistência voluntária. Por isso que tem a ver essas mentiras. Dizer que a vítima não mentiu, mentiu. E a vítima não está obrigada a dizer a verdade, não. Como a própria colega de defesa disse, a vítima só fala o que interessa a ela para condenar quem ele acha que praticou o crime contra ele. Isso. Olha, eu vou falar aqui uma coisa, mas não vão dizer que eu desejo a morte de ninguém, não. Doutor Dimas, é uma tentativa. Eu digo a pior, porque o cara está lá acusando. Eu digo, o júri de tentativa para a defesa é pior. Isso é verdade, eu não estou querendo a morte de ninguém, não. Porque está lá. E ele fala o que bem entende. É o que bem entende. Aqui trouxe ameaça por um André. Isso é um absurdo. Esse rapaz está preso há 3 anos e pouco. Aí não, recebi a mensagem, ameaça agora por ele. Vossa Excelência, o André estava em São Raimundo Nonato. Ele veio agora para o júri. Quando chega aqui está dele que estava. Quando chega, o acusado ele pode estar no presídio hoje e vai para outro. Com um mês ele volta, ele tem que entrar num tal de triagem. Só o advogado pode falar. Eu não falei para levar recado, porque eu cheguei ontem à noite e vim direto para o júri. Eu não falei. Isso não é. Jamais eu vou fazer isso, né? Vai dizer que esse rapaz ameaçou ontem, agora, isso é mentira. Agora eu digo, é mentira. Não vou dizer lá para trás, porque ele estava solto, passou um tempo solto. Mas ontem, essa semana, é mentira. É mentira. Vossa Excelência, tudo é um copinho. A doutora Cláudia já falou. A mulher dele não apareceu aqui com medo. Com medo das pessoas algemadas. As pessoas aqui algemadas, presas. Não. Ela está com medo. Porque ela agrediu ela. A vítima agrediu ela e tem uma medida protetiva. Foi por isso que ela não veio aqui. Não foi por essas pessoas, não. Além de estar preso, um ali no canto, outro aqui, está ali, 3 ali. Medo de preso? Não, ela não veio, não foi por isso, não. Ela veio, foi com medo dele. Não gosto de falar de vítima, doutor, porque até o doutor Kleber, ele recomenda, e tem razão. Não gosto de falar, mas ele não é santinho, não. A vítima não é santinho. Merecia ter sido atirado? Claro que não. Claro que não, mas tem que ver os fatos, como aconteceu. É assim que o crime é organizado. Ai, olha, Vossa Excelência, continuo dizendo, aqui não está trabalhando em facção, não. Nós não estamos numa audiência de instrução de uma facção, não. Nós estamos no júri popular para vocês analisar aquele fato daquele dia. Se ele é de facção ou não, isso aí o Ministério Público, facção é crime. Tem que denunciar ele por crime de facção. Eu não vi nenhum dos dois responder por crime de facção. Mesmo se estivesse respondendo, é competência do juiz tocado analisar, não de Vossa Excelência. E ainda chegou o ponto de dizer que o André empresta arma para os outros matar. Cara, essa é a prova. Ah, eu só falo que está letra por letra. Não, doutor, você falou coisa aqui
que o senhor não provou. E não foi só uma não, foi várias. Onde é que está que o André empresta arma para os outros matar? Vossa Excelência, o laudo complementar, principalmente quando é tentativa, principalmente não, quando é tentativa, ele tem que ser apresentado. Vossa Excelência, ele tem que ser apresentado. Os crimes que deixam vestígio, o laudo pericial é obrigatório. Não é o laudo pericial que... Eu vou falar aqui de um colega meu, nós estudamos juntos. Isso é uma vergonha o que o doutor Flávio faz. Doutor, eu vou começar a chamar o doutor Flávio aqui para ler o que ele colocou. É uma vergonha. Porque só tem interesse de ganhar o dinheiro dentro do Estado. Isso é laudo de trazer. Ele faz, até pagado faz. Sabendo que aqui vai ser debatido aquele laudo. Mas é uma vergonha. É um colega meu, amigo meu, mas é vergonha. Eu disse que eu ia começar a trazer ele aqui. Aqui uma vez, eu e o doutor Romulo, num júri, trouxemos a doutora Excelsa dizendo que não vinha. Eu não vou. Aí doutor Romulo, condução coercitiva, foi ler o laudo, porque ninguém entendia. Doutor Romulo fez isso. E o juiz perguntou, doutor, você concorda? Eu concordo e tem que trazer mesmo, porque nem ele leu, nem eu. Mas o laudo não diz, com todo respeito, doutor Rogério, é meio confuso você ler o laudo, mas eu tentei ler ali, mas a doutora Cláudia, mas lá não tem retirada de baço. Tem uma lesão no baço. Não vi, não, retirada do baço. Eu não vi. Se tem, o senhor me desculpa, mas não tem. Há uma lesão no baço, mas a retirada do baço não tem. E por que é obrigatório? É obrigatório, doutora Cláudia. A senhora sabe, eu sei, o juiz sabe. É obrigatório o laudo complementar, porque quando está tentativa, pode ter uma desclassificação no juiz que determinar qual é a lesão. E se o laudo complementar, é lesão leve. É obrigado por isso. Dizer que não precisa apresentar o laudo complementar é obrigatório. Mesmo que não tenha lesão, não tenha sequela nenhuma, tem que apresentar. Justamente para determinar a lesão, quando se trata de tentativa. Porque tentativa pode ter uma desclassificação para lesão corporal. É verdade. Portanto, eu não vi. Eu não estou dizendo que não tem, porque a letra do Dr. Flávio é muito ruim, eu não estou dizendo. Mas o que eu entendi lá é que foi uma lesão no baço. Teve a lesão no baço. Mas retirada, como foi lida aqui pelo Ministério Público, a retirada do baço, não tem. Não tem isso. Como o laudo está aí, se ele vier mostrando isso, eu vou mostrar. Se eles vão ler, mostrar para todo mundo aí. Se tem retirada do baço, como o Ministério Público falou, para determinar uma lesão mais grave. Toda testemunha, em caso do André, é ameaçada. Doutor, por coincidência do destino, os três processos, é esse advogado que defende. É esse que defende. Um foi absolvido por falta de prova. E o rapaz que veio aqui, o senhor Orlando, que é até filho do amigo meu, ele disse o seguinte, ele não disse que André ameaçou ele, não. E disse assim, que poderia ser o André, poderia, ou a outra pessoa, que era o Mateus. Eu disse, quantos por cento tu tem de certeza? Só 20. Quer dizer que o jurado ia dar 80%? Foi absolvido, doutor. Não tem que se falar nisso, doutor. O outro processo, amanhece um cara morto, o cara deu uma facada no cara, e depois vai lá
E somos com o cara, porque o André morava lá perto, o André, o Jailson, está nesse processo. Doutor, não se fala disso, doutor, que seu colega pediu em pronúncia e absolvição dos dois e manteve pedindo a pronúncia do outro, dos dois, doutor. E hoje tem esse aqui, ele réu confesso. O doutor, eu estou acompanhando aqui, o doutor se exaltou tanto, que eu conheço o doutor Rogério há muito tempo, eu nunca tinha visto isso. Eles geralmente chamam o acusado, hoje ele chamou, foi bandido mesmo, bandido, nunca tinha visto esse comportamento, porque é muito educado o doutor Rogério, eu sei disso, mas hoje ele se exaltou, porque ainda está sendo julgado. Está em São Raimundo, em RDD. Vocês sabem o que é RDD? RDD? Regime disciplinar diferenciado. Ele é tão diferenciado que o réu só pode passar 1 ano nesse RDD. Mas doutor, o que é isso? O senhor disse que é tudo nas letras. Eu fui saber se esse menino estava em RDD. Tá não, doutor. O que é isso? RDD só com decisão judicial. É só com decisão judicial. Ele não está em RDD. O que aconteceu, que eu já falei com esse colega meu também, filho de um amigo meu, que qualquer coisa que ele faz, ele diz, porque é muito grave o que Arthurzinho faz. É muito grave. Ele dizer, transferiu porque é de facção. Um dia eu vou pedir, quando tiver o cliente desse, eu digo, tu vai provar agora, vamos abrir o procedimento, se essa pessoa é de facção. Porque de faccionado é crime, doutor. Foi o Arthurzinho que fez, transferiu um cara para São Raimundo e diz isso. Portanto, Vossa Excelência, não é RDD. Eu acho que o senhor deve ter se confundido. É porque lá é Magisto mesmo. São Raimundo é Magisto. Eu concordo com o senhor. Mas não era RDD. Sobre o processo do Tribunal do Júri, a doutora já falou, um foi absolvido e o outro, o próprio Ministério Público pediu. Vossa Excelência, aqui eu vi, eu vi o Ministério Público dizer, olha, teve um indiciamento, com que indiciamento é prova. Nem a pronúncia é prova, quanto mais indiciamento. Indiciamento, indiciaram eles dois, não sei o quê. E aí? Aqui, Vossa Excelência, aqui, o delegado já indiciou em um homicídio aqui, 2 inimigos ferrenhos. 2 inimigos que querem se matar, mas para esse crime, segundo o delegado, se juntaram e foi matar o cara. 2 que queriam se matar, inclusive um já morreu. Era o Magno, o Anderson, que não é esse Anderson, irmão deles aí, e um tal de velhinho. Aí eu sorri, peguei o processo e sorri. Eu digo, ele sabe muita coisa. Porque os 2 queriam matar o outro. Portanto, indiciamento não é nada, denúncia não é nada. E pronúncia, quando o próprio juiz diz, olha, juiz de admissibilidade. E agora, doutor foi uma coisa boa que aconteceu. Esse negócio de indúbio para a sociedade não existe mais, porque a jurisprudência mudou. Decisão recente. Sempre é o indúbio pro réu. Se o juiz, porque antes, realmente, indúbio para a sociedade, ou seja, indúbio leva ao julgamento. Tem decisão recente, que não existe indúbio pro sociedade. Nem existe esse princípio. O princípio que existe é indúbio pro réu, mesmo na primeira fase do Tribunal do Júri. Quando eu vi isso aí, eu aplaudi. Por quê? Pode levar ao Tribunal do Júri uma pessoa inocente e essa pessoa pode ser condenada.
Ou pode levar no tribunal do júri um condenado, um culpado e ser absolvido. Tudo pode acontecer no tribunal do júri. E o inocente não pode ser condenado. Portanto, não tem essa prova de que alugava arma. Isso aí não tem essa prova. O doutor promotor de justiça, ele disse que não ia botar uma vírgula. E botou muitas vírgulas, né? É esse negócio do básico que eu não vi. Eu não posso garantir que ele não viu isso aí. Essa história, eu atirei, mas não atirei. Não, ele atirou. Ele é confesso que atirou. Fez só por causa da lesão. É porque ele quer a lesão corporal. Não, doutor. Doutora, é porque esse promotor é dos mais inteligentes que tem no Piauí, no Ministério Público. É porque eles sabem. Eu não disse para ele tese defensiva, não. Ele está dizendo que ele conhece os autos. É só por isso. É só por isso. Quem vai matar não tem medo de carro, tem medo não. Aqui tem um crime que aconteceu, parece que o doutor levou ele a julgamento. O cara entrou, foi na casa de noite. A mãe da vítima, que é um neto do Osto Rosal, que eu conheço, entrou e gritou: não faça isso, não faça isso, não faça isso. O cara entrou para debaixo da cama, eles atiraram. E eu vou dizer o seguinte: quem quer matar, só ele sozinho lá, a vítima sozinha, não tem. Eu inventei que tô morto. Meu amigo, quem quer matar tem uma conferência. Chama conferência, doutora. Na cabeça. Ele estava deitado. Isso chama conferência. Quem quer matar vai conferir. Ele tinha 2 armas. Ele me disse. Tinha 2 armas. E desde o depoimento dele, doutor, isso não é, estou inventando aqui e botando. Ele disse: eu não queria matar ele não. Se eu quisesse, eu tinha matado, porque eu tinha 2 armas. Tinha 2 armas. Inclusive, está respondendo por um porte de uma dessas armas. Responde. Quando foi prender ele, estava com a arma. Nós não estamos discutindo aqui não. Estamos discutindo se ele teve a oportunidade de matar e não matou. Foi esse carro que ele disse que chamou um carro. Quem diabo é que vai matar um? Vai ligar para carro, rapaz? O cara entra para matar um, tá dentro de um bar, tá 50 no bar. Pera aí, não faz isso. E ele vai e executa. E quem vai executar tem um tiro de conferência, tendo bala. Ele tem 2 armas de fogo, uma pistola que pega 16 tiros, um revólver 38, que aqui eu não sei qual foi que foi usada, porque não tem a balística. E dá 2 tiros, vai embora. Aí foi embora por causa do carro ou porque se fingiu de morto? Não, ele foi porque quis. Vossa Excelência, a doutora Cláudia já trouxe aqui as medidas protetivas da vítima e o TCO da vítima, depois desse caso. Mas a vítima não está sendo julgada não. Eu não quero ser hipócrita e dizer também, começar a falar da vítima, outros processos, porque ela não está sendo julgada. É como eles aí não estão sendo julgados por outros processos. Eu não vou nem olhar, já disse com a história, mas não estão sendo julgados. Outra coisa, Vossa Excelência, a gente que trabalha, o Ministério Público e a polícia, ela não tem informação como nós, advogados criminalistas, temos. Não tem. Dizer que traficante, não sei o que, tem desprezo pelas mulheres, é pelo contrário, são os otários. A mulher toma tudo dele. No dia que vai preso, vai atrás de outro que está ainda solto e dá o bom para ela. São todas. E ele não, eu digo assim, eu falo, são o mais otário que eu já vi. Pelo contrário, eles fazem de tudo pelas mulheres.
dizer que ele tem desprezo, isso não é verdade. Vossa Excelência, eu não ia trazer nem legítima defesa, mas eu vou contar a legítima defesa, porque um dia eu posso trazer a legítima defesa do cliente meu e dizer o que é uma legítima defesa. Vossa Excelência, o meu cliente, ele trouxe uma legítima defesa, sim, mas doutor, a defesa técnica não vai entrar nesse mérito. Por quê? Porque nós dizemos isso, que ele trouxe uma legítima defesa. Teve um atrito entre vítima e acusado antes, não teve? Teve. Vossa Excelência, o doutor aí não falou, ele falou na legítima defesa real, mas ele não trouxe legítima defesa real, ele trouxe uma legítima defesa putativa, ou seja, aquela que está só na imaginação do acusado. Ele trouxe uma legítima defesa putativa. Por que ele trouxe a legítima defesa? Porque teve uma desavença antes dele. E Vossa Excelência, o doutor sabe disso, que ele é muito inteligente. Se eu tenho uma desavença com uma pessoa e eu vou numa esquina e essa pessoa pega o celular, vai atender o celular e eu mato ela, isso é uma legítima defesa, porque aquela pessoa na minha mente ia puxar uma arma. E foi isso que ele alegou, a legítima defesa putativa. Não foi a legítima defesa real que ele leu aí, um bocado de coisa, não vou nem trazer isso aí. Foi a legítima defesa putativa. Está só na mente dele, porque a vítima disse que já tinha uma desavença. E ele tentar pegar o gesto, pode não ter arma, pode não ter nada, pode ter pegado o celular. É a legítima defesa putativa. E por isso, eu não ia nem trazer a legítima defesa. A defesa técnica, não está trazendo não, mas o acusado trouxe. E se Vossa Excelência são soberanos para julgar, poderá absolver no quesito genérico, se achar que deve absolver pela legítima defesa putativa. Eu não estou falando de legítima defesa real, estou falando de defesa putativa. E quem trouxe a autodefesa foi ele também. E portanto, como os jurados são soberanos, pode absolver ele quando tiver o quesito genérico, absolve o acusado. Lembra dessa defesa, legítima defesa putativa que ele falou. Não estou falando de legítima defesa real, aquela do artigo 25. Vossa Excelência, eu tinha copiado muita coisa, porque o Ministério Público não trouxe sobre a divergência dessa coisa. Eu concordo, doutor, que em relação aos fatos não vai divergir muito. Ele dizer que não estava bebendo, que estava, ele dizer que a mulher não tinha ido buscar o Red Bull para ir, outro disse que foi buscar comigo. Para o fato de atirar, não tem, mas para o fato de reconhecer a desistência voluntária e as qualificadoras, e tem. Por quê? Se a vítima mentiu em 3 depoimentos, ela pode ter mentido qualquer coisa. Como a doutora Cláudia disse aí, o fato do disparo ninguém está discutindo. Agora, será? O réu falou aqui, algumas coisas ele falou verdade, mas algumas ele falou mentira. Será que é só o réu que mente quando vem para cá? Vítima também, quando a doutora Cláudia falou, dependendo do interesse dela. É quem mais mente, é vítima. Olha, Vossa Excelência, eu acho que é porque a doutora Cláudia, eu tanto uma testemunha que mente a favor do réu, como uma testemunha que vem para mentir, no caso dele era a vítima, eu fico indignado. Porque fica até ruim para o jurado julgar. E aí, eu não dei pressão nenhuma, fiz umas perguntas objetivas, diferente do Ministério Público, que fazia a pergunta e induzia a resposta. Fez muito isso aqui, mas depois que eu me manifestei, isso eu não fez nada. A gente tem que ser leal.
Portanto, ele não queria até vir aqui, porque eu vou copiando o que o Ministério Público diz. Quantos minutos está aí? Porque eu não entrei nem nas teses. Quanto? 1h30. A minha? Ou tudo? Não, tudo. Ah, dá tem tempo. Eu ia botar o Jorge, mas o doutor já botou, me adiantou isso aí para mim. Ele não queria nem vir aqui. Não, ele não queria vir aqui mesmo não, porque tem processo. Eu trabalho com isso. Rapaz, tu tem que ir, porque tu não tem mandado de prisão para ti não. Mas doutor, se ele me prender, é só o que eu vejo. É só o que eu vejo. Não, doutor, tu só é testemunha. E se me prender lá? Só se tu falar mentir, mas no caso dele ele era vítima, podia mentir o jeito, tanto que, porque ele não podia ser preso, sabe aqui. Ele não tem compromisso de falar a verdade. A vítima e nem os acusados. Aqui, um dia ele fala que foi, no mesmo dia eles beberam lá e saíram e voltaram. Outro dia ele disse que foi no outro dia, mas foi separado. Ele não deu a mesma versão. Diferente dos acusados. Aquele rapaz, ele não falou na polícia, o Jairson, durante a instrução, ele disse que não foi ele. Por que, Vossa Excelência? Olha, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu estou em Praia de Iracema, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. E eu com os cordãozão, aquele otário do interior que chega lá na praia, 2 horas, no meio das mesas, não foi. E os caras chegaram sem camisa. Eu sei que eles estão desarmados, mas não vou conferir isso. E me tomaram os cordões. O medo é tão grande. E não me atiraram. Que se eu chamar. Tinha umas tatuagens nas costas. Mas se me trouxessem e eu olhei para a cara deles, foi aqui de frente. Não conhece. É mentira que conhece. O meu filho mais velho, um dia eu estava no posto, doutor, chegou numa moto, a moto que foi eu que dei, e bateu no vidro do carro, eu já ia correndo. Aí ele tirou o capacete, sou eu, pai. O cara, sendo atirado, conheceu o cara que ficou lá fora. O bar lá é fechado. O bar só tem uma porta, o cara na moto está lá na frente. Isso é conversa. E quem disse aqui que não foi ele, foi esse aqui. Por quê, Vossa Excelência? Quando eu vi o processo, ele não se deixa mentir. Eu fui lá em São Raimundo Nonato. Eu digo, olha, André, a primeira vez que eu estou vendo esse rapaz aí, esse outro ligado. André, é o seguinte, tem 2 pessoas sendo acusadas. Aqui, você disse que foi você. Mas tem outro que tem acusado e eu não vejo essa prova. Quem foi, André? O Jailson foi. Me diga a verdade. Ele disse, doutor, ele está de bucha. A palavra foi essa, doutor. Ele está de bucha. E ele me disse quem foi. Mas também disse que a outra pessoa não sabia. Ele me disse quem é a outra pessoa. Mas aqui é segredo, doutor. Segredo profissional. E não era esse rapaz aqui. Eu sou advogado desse rapaz, Vossa Excelência. Só. Eu podia estar. Não, ele que se lasca. Mas é injusto uma pessoa ser condenada inocente. É injusto, Vossa Excelência. É injusto. Mas o Ministério Público quer a condenação. Mas é injusto, doutor. E André sabe disso, que eu fui lá em São Raimundo Nonato para falar com ele. E eu digo, eu quero a verdade. Eu quero a verdade. E ele disse, não foi ele. Eu digo, mas ele me disse o nome da pessoa. Mas eu também não conheço, que é jovem. Mas não foi ele. Mas ele também disse a mesma história, que a pessoa também não sabia. Não sabia. Sabe por quê, Vossa Excelência? Esse Jailson está nesse processo porque a vítima sabe que o Jailson e o André são amigos de infância e andavam sempre juntos. Se andavam sempre juntos, foi o André e ele. Porque não tinha condição dele ver o motoqueiro. Porque lá é fechado, só tem a porta. Ele entrou, o André entrou e o outro está lá na frente.
de costa aqui para fora. Não tem condição dele conhecer uma pessoa de capacete, Vossa Excelência. Aqui ninguém pode ser condenado por suposição. A suposição do seu cliente, doutora Cláudia, é porque é amigo do André. E já que foi o André, foi o Jair, porque são amigos. É só isso. Eu estou aqui na defesa porque eu não gosto de justiça. Eu não sou advogado do Jair. Mas eu não gosto de justiça. E Vossa Excelência não tem que cometer injustiça. Vossa Excelência, é melhor você absolver 1000 culpados, do que condenar um único inocente. Portanto, Vossa Excelência, eu também, antes de entrar na minha tese defensiva, eu também peço que Vossa Excelência não cometa justiça em relação àquele rapaz que prova não tem, só suposição da vítima. Portanto, eu não sou advogado dele. Aqui pode até a família do André dizer assim: o doutor Dimas estava lá defendendo mais o Jair, mas eu sou obrigado, pela minha condição profissional, de não deixar um inocente e ser condenado. Portanto, Vossa Excelência, se a família do André tiver nesse pensamento, me desculpe, eu advogo dessa maneira. Eu não posso deixar, doutora Cláudia, porque eu não patrocino a defesa do Jailson, eu não posso deixar um inocente ir para a cadeia. E não, já está 3 anos. Portanto, Vossa Excelência, eu peço absolvição, eu peço desculpa à senhora, e estou pedindo a absolvição dele, porque não tem uma única prova que é ele, só suposição, porque o Jailson é amigo do André. Aí agora eu passo para o André. Vossa Excelência, aquilo que eu já falei, o Jailson, ele buscou uma absolvição, uma legítima defesa putativa, aquele que só está em mente do acusado. Doutor, existe essa defesa putativa? O doutor sabe que tem. Isso foi a defesa, a autodefesa dele. Eu sou obrigado a colocar para Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiserem, pode absolver. Mas por outro lado, eu tenho que ser leal comigo mesmo. Essa legítima defesa putativa só tem ele dizendo. É o rapaz dizendo uma coisa e ele dizendo outra. Não tem outro elemento de prova também. Eu vou ser leal com Vossa Excelência. Doutor, se eu tenho em relação à legítima defesa putativa, se eu tenho prova com isso, qual é a prova que eu tenho? Nenhuma. É só do acusado. Mas eu trouxe, não é minha defesa técnica, não é Vossa Excelência, não é doutora Cláudia, porque eu tenho que ser leal com minha profissão. Isso é a defesa, autodefesa dele. Doutor, se eu tenho prova dessa legítima defesa putativa, não, nos autos não tem, é a palavra dele contra a e portanto, isso não é a tese da defesa técnica não, é a tese do acusado. E como é tese do acusado, já está no quesito genérico, absolve o acusado, Vossa Excelência vão dizer que sim ou que não. Mas, agora eu vou para as teses defensivas da defesa técnica. E Vossa Excelência, aqui eu não estou trazendo historinha da carochinha não, eu estou trazendo a verdade. Vossa Excelência, ele tinha, desde o começo, ele tinha 2 armas. 2 armas. E se realmente essa confusão toda de tráfico de droga e tudo, eu nunca vi o pessoal do tráfico de droga, quando ele vai executar uma pessoa, ele não faz a conferência. Chama conferência. Você sabe o que é conferência? Conferência, o cara caiu lá, ele pode ter ficado quietinho. Dizer que o cara saiu porque a pessoa está morta. Não! Tem uma história da conferência. Eu tenho 2 armas, dou 2 tiros, tenho mais 4 no tambor se foi o revólver, porque não tem perícia. E ainda tem uma pistola com 16 tiros. Aí o cara cai lá, fica quietinho. Isso é impossível. O cara estava cheio de dor, ele está mexendo.
Você está impossível. Isso aí não vou dizer que mentira, que ele está mentindo, não. Aí o cara diz, não, já está pronto. E não vai lá conferir? Quem quer matar, confere. Principalmente ele não tinha outra pessoa lá. Ou tinha? Tinha outra pessoa lá? Tinha outra pessoa para fazer com que André cessasse? Não, ele cessou porque ele quis. Isso chama no direito desistência voluntária. E foi o que aconteceu. O André, eu não estou dizendo também, doutora Clara, que o André só foi lá para lesionar. Não estou dizendo isso. Porque a legítima defesa é diferente. Tem a legítima defesa não, a desistência voluntária e a lesão corporal. São dois institutos completamente diferentes. A lesão corporal é aquela que eu só vou lesionar. Só quero lesionar. E eu entendo que neste caso, ele não foi lá só para lesionar. Ele foi para matar. Só que no meio do caminho, ele desistiu. Isso chama desistência voluntária. Lesão corporal, só vou lesionar. Não foi o caso. Agora, só estava o rapaz lá. O rapaz cai num lugar vulnerável, que só tem uma porta. E ele, de lá mesmo, ele vai embora, porque pensa que ele está morto. Isso é história. Não existe isso. Ele desistiu. Ele poderá ter ido lá para matar. Mas quando Deus dispara e o rapaz caiu, ele desistiu. Simplesmente desistiu. Eu fui fazer um júri em São Paulo. Rapaz daqui, o menino conhece. Esse menino conhece, ele foi preso aqui. Fui fazer um júri lá em São Paulo. E ele pegou até uma pena pequena, de 14 anos para chegar a 12. Mas o que aconteceu? Dentro do bar, lá fora, ele deu 2 tiros no cara. O cara saiu correndo, entrou no banheiro e caiu de bruços. Ele chegou, atirou nas costas e deu o último tiro na cabeça. O menino deve conhecer, o Rafael. Ele queria matar e matou. Ele foi lá para matar. Quando vai para matar é desse jeito. Ele disse, doutor, enquanto eu não conferi se ele estava morto mesmo, que eu dei o último na cabeça, porque eu fui para matar mesmo. Aí eu digo, mas não vai dizer lá no teu depoimento não, tu se lasca. Foi desse jeito, que quer matar é assim. Agora você tem duas armas. Nós não estamos discutindo a índole dele aqui, não. Ele tem 2 armas. E vai lá e atira. Dá 2 tiros. Com 2 armas. Vai embora. Eu estou ficando rouco, amanhã eu estou aqui. E vai embora. Ele não desistiu voluntário. Quem foi que impediu ele de continuar atirando? Ninguém. Portanto, Vossa Excelência, a vítima quer justiça. Mas vocês pensam que o acusado também não quer justiça? O que é que o acusado quer? Uma justiça. É uma pena, como ele disse. Vou pagar pelo que eu fiz, mas somente pelo que ele fez. A vítima também, o acusado também quer justiça para ele. Se ele não quisesse justiça para ele, ele tinha negado aqui. Não tinha negado, não fui eu não. Mas não, ele disse, fui eu, mas foi assim. E Vossa Excelência, ele desistiu voluntariamente, sim. Meu amigo Silas, esse aqui, doutora Clara, esse aqui é criminalista dele. Ele é. É porque eu falei que tem uns aí que é advogado de tudo. Quando chega na hora criminal, sou. Mas não é. Esse aqui é. Conhecia muito. Antes de eu ser advogado, ele já era. Na área criminal. Portanto, Vossa Excelência, tem que ver que o acusado também quer justiça. Vossa Excelência,
Vossa Excelência, o artigo 121 do Código Penal, todo artigo de uma lei, deixa eu ver bem aqui a sentença de pronúncia. Deixa eu ver aqui a sentença de... Eu sei que eu vou voltar. Isso mesmo. É fútil. Vossa Excelência, o Código Penal, ele, artigo 121, ele diz matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Mas o Ministério Público não bota isso não. Sempre vai ter essas duas qualificadoras. Motivo fútil, mesmo que ele não sabe o motivo. E recurso que dificultou a defesa da lei. Mas, Vossa Excelência, não é assim que o Código diz também lá na frente sobre essas qualificadoras. Mas ele bota, mas por quê? Se botar uma delas, a pena já sobe de 12 a 30 anos. Só isso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui, essa qualificadora, vamos logo para o motivo fútil. A qualificadora do motivo fútil, o Ministério Público ele tem que dizer o motivo e mostrar para Vossa Excelência se foi fútil ou não. Entendeu? Falar o motivo e dizer se esse motivo é fútil ou não. Se é um motivo insignificante, alguma coisa. Pois vamos lá. Aqui, nem eu, e nem a doutora Cláudia, e nem o Ministério Público sabe o motivo. O Ministério Público uma hora joga porque é carro de droga, outra hora joga porque não vendeu fiado. E a gente não sabe qual foi o motivo. Eu não sei qual foi o motivo. Eu garanto que eu não sei. Porque, e outra coisa, um motivo, vamos dizer esse motivo é tão assim abrangente, que a gente tem que analisar o caso. No caso aqui, ninguém sabe o motivo. Uma hora fala de prova, outra hora não sei o que, ninguém sabe o motivo. Portanto, não tinha nem tinha que ser deportado lá no início. Mas hoje, naquele tempo, indúbio para a sociedade, mas hoje indúbio é para o réu. Aqui ninguém sabe o motivo que aconteceu aqueles fatos. Eu não sei. Eu suponho, e nem vou dizer aqui, eu suponho que foi o que aconteceu. Mas não vou dizer porque eu não tenho prova disso. Mas motivo, negócio de vender fiado, não. Ele vendia de caixa para eles. Ele vendia de caixas, fiado. Caixa de cerveja, fiado. Eles eram amigos. Não foi esse motivo. E também eu não sei. Eu suponho, como o Ministério Público também supõe. Mas eles vendiam, era de caixa. E para me dizer uma coisa. Está sendo julgado o que eu vou dizer aqui. Olha, desculpa aqui, não está sendo julgado. O bar era fachada. O bar é só uma fachada. O bar é uma fachada. Eu tenho prova disso? Não tenho. Mas a rua sabe. Eu moro aqui. Sou daqui. Portanto, mas eu não vou entrar nesse mérito. Não tem um motivo. E se tivesse um motivo, tinha que dizer se era fútil ou não. Vamos supor. Eu vou trazer um exemplo clássico aqui. Eu chego com uma pessoa e peço. Quer ir no banheiro? Eu paro. E eu peço. Rapaz, me dá um cigarro aí.
Aí o cara, ô rapaz, eu não tenho cigarro não. Tem não? Pá, me mata. É fútil. Agora eu peço o mesmo cara, o mesmo pedido. Rapaz, me dá um cigarro aí. Aí ele disse, eu não tenho cigarro para vagabundo não. E começa a esculhambar o cara. E começa. E aí entra uma discussão. Ela quer sair? Não. Aí entra uma discussão. Aí o cara vai e mata o outro. Não é mais por conta do cigarro. Não é. É por conta. Já acabou a futilidade. Neste caso concreto, ninguém sabe nem o motivo do André ter feito isso. Vossa Excelência, em relação a outra qualificadora, sem dar impossibilidade de defesa à vida. Eu sei que ele vai vir, que ele está copiando muita coisa aqui, e eu vou mostrar, que é como a doutora Carla, a gente conhece tanto o processo que não precisa a gente estar lendo nada aqui não. Ela acompanha a instrução, eu acompanhei. O Ministério Público não, mas nós sabemos do processo desde o início. E portanto, mas se ele vier, vai ter mais tempo, e eu vou mostrar recursos que dificultou a defesa da vítima. É de emboscada, é de simulação. Agora, se eu chego lá para um amigo meu e digo como é que está aqui, meu amigo, eu não tenho nenhuma suspeita dele fazer nada comigo. Não tenho, porque é um amigo. E eu mato ele. Recurso que dificultou a defesa da vida. Agora, se eu tinha previsão daquela pessoa, e por que eu digo a previsão, doutora? Porque ele disse aqui que ele disse que ia matar ele. Ameaçou ele. Se uma pessoa me ameaça, ele não me pegou de surpresa não. E portanto não existe a qualificadora que dificultou a defesa da vida por conta disso. Porque a pessoa, eu estou esperando, eu tenho jurisprudência, tudo aqui nesse em relação a isso. Mas quantos minutos eu falo? Tem muito tempo. Mas o senhor vai vir. E eu tenho mais tempo. Portanto, Vossa Excelência, E outra coisa, não sei, eu tenho certeza que não foi ele. Vocês sabiam, doutora, o absurdo dos absurdos que eu já vi. Aí eu brinquei, doutor, com todo respeito, eu brinquei com uma pessoa que fez a denúncia aqui, nesse caso. Eu brinquei assim, eu digo, como é que passa um concurso mais difícil do Brasil para o Ministério Público? Ele botou dois motivos. O fundo e o touro. Eu sorri. Aí eu botei aqui até incompatibilidade das qualificadoras do motivo touro e do motivo fútil. Coloquei aqui. Mas não é isso, porque tem uma decisão. Depois disso eu não posso falar sobre isso. Mas tem uma decisão que não foi acatada. Mas eu sorri, doutor. Porque até o estudante de direito do primeiro período sabe que as qualificadoras subjetivas do motivo fútil e do motivo todo, elas são compatíveis. Não pode ser as duas. Mas isso foi sanado. Mas aqui, doutor, desculpa, nem o senhor nem eu sabemos o motivo. O senhor vai escolher ou problema de droga ou problema da bebida. Da bebida não foi. Porque ele vendia sempre. Ele disse que tinha acabado de vender para ele uma grade viado. Aí no outro dia já não ia vender mais. Tinha acabado e ele pagava. Portanto, Vossa Excelência, a qualificadora do motivo da recurso que edificou a defesa da vítima, eu coloquei aqui, pela declaração da vítima, que houve uma discussão anterior
E que os acusados prometeram voltar, foi o que está dito lá nas declarações dele. Portanto, a vítima não foi surpreendida, pois havia desconfiança que os acusados voltariam, não podendo falar nessa qualificadora. É claro, se eu salvo e digo que vou voltar, isso foi ele que disse, foi a vítima que disse, primeiro depoimento. Portanto, não há de se falar de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ora, se ele disse que os acusados estiveram lá naquele mesmo dia e disseram que ia voltar, se ia voltar, como é que eu não estou desconfiado que esses acusados vêm? E principalmente eles sabendo que era do mundo do crime, como ele disse. Ora, se o cara que é do mundo do crime, que eu sei que é do mundo do crime, como ele disse, sai e diz eu vou voltar, eu não estou desprevenido. Portanto, essa qualificadora não existe. Não existe. Portanto, Vossa Excelência, como eu tenho muito, ele ainda vai voltar para a tréplica e eu vou voltar aqui, aí eu não vou cansar muito vocês, e eu também tenho um júri amanhã, também, mas não é por isso não, é porque eu já descrevi minhas teses, sei aqui que todo mundo é inteligente, todo mundo aqui é formado, e eu vou dizer aqui, doutor Rogério, é um dos júris mais bem selecionados que nós temos aqui em Bom Jesus, aqui em Bom Jesus. Eu fui falar de Uruçuí, falei, não estou tirando a competência de vocês não, mas aqui geralmente, porque o senhor sabia que aqui a cidade tem mais doutores no Brasil, geralmente tem lá no grupo, dois doutores, eu estou falando doutores com doutorado. Eu digo, geralmente eu pego júri com dois, não sei se hoje aqui tem, mas geralmente pega 2 doutores, 2, 3. E portanto, eu entendo que, mesmo assim, tem cheio de professoras, com certeza eu sei. Entendeu o que foi descrito aqui pelo Ministério Público, e aí tem que analisar qual é das teses que vai prevalecer. Portanto, eu acho que eu não vou ficar trazendo, remoendo uma coisa que já foi dita pela doutora Cláudia, rebatendo, e em relação ao meu cliente, ele realmente foi lá, não resta dúvida, fala naquela tese de legítima defesa putativa, que não é a tese defendida. Agora, dizer que ele desistiu, porque se ele quisesse, tem um confere, todo crime aqui, os crimes que está saindo, olha, tirou não sei o que, quando o cara caiu, foi lá e conferiu, todos aqui. Ele não fez isso. Foi por causa de carro? Foi porque fingiu de morto? Não! Não, isso é história da carochinha, como disse seu colega Malato. Se ele quisesse matar mesmo, se eu vou matar uma pessoa, até uma pessoa comum, se quiser matar uma pessoa, vai conferir se matou mesmo. Quanto mais um que diz que é bandido, como o Ministério Público trouxe aqui. Portanto, ele não matou porque ele não quis. Vai ser absolvido por isso? Não. Tem que ser condenado. Mas só que ele desistiu. Vocês têm que reconhecer a desistência voluntária. E meu muito obrigado.